Reviravolta na busca do Corinthians por um técnico. Tite virou o favorito a assumir o timão. E vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e fala também sobre o São Paulo, que venceu o Santos, mas perdeu um patrocínio que resultaria em 31 milhões de reais a mais. Bora te contar também tudo sobre o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, de forma isolada e com os gringos vivendo grande momento. Preciso te contar também sobre o Flamengo, que ainda pode ser contratado pelo Fla. Tem novidades sobre o novo patrocínio Master do Santos. Renato Paiva balançando no Botafogo. A venda possível, plausível, de um jogador do Vasco, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Rafinha, o atacante do Barcelona, que fez 2 gols e deu uma assistência nesse final de semana, se igualou a Neymar na melhor temporada da carreira dele, vestindo a camisa do Barcelona, ambos com 53 participações em gol. Rafinha tem 30 gols marcados e mais 23 assistências, com um detalhe, ele chegou a esses números em 48 partidas, contra 49 do Neymar. Já o Fluminense viu sua sequência de 5 vitórias consecutivas ser interrompida por causa de um gol marcado pela Vitória no final da partida desse domingo. Placar final de 1-1 e vaias de parte da torcida do Fluminense, mostrando irritação com o resultado. Já o Cruzeiro perdeu para o Red Bull Bragantino por 1-0 e manteve uma escrita. O time não consegue vencer Fernando Seabra, que se tornou técnico de um time principal justamente na Raposa. Já são 2 confrontos com um empate e uma derrota. Só para completar sobre o Cruzeiro, é importante contar que desde que Leonardo Jardim assumiu a Raposa, o time é o segundo que menos venceu e que menos marcou gols entre todas as equipes da Série A. Importante lembrar que só o Mirassol tem retrospecto pior do que a Raposa. Para completar o giro de notícias, contar que o volante Luan postou uma foto em suas redes sociais vestindo a camisa do São Paulo e na legenda escrevendo que está pronto e que a volta vai acontecer em breve. A saideira do giro de notícias, Vitor Pereira, ex-técnico de Corinthians e Flamengo, escreve história na Premier League. Ele acaba de garantir a 5ª vitória consecutiva do Wolverhampton, algo que não acontecia no Wolverhampton desde 1970. Quando ele assume os Wolves, a briga era contra o rebaixamento e já dá para cravar que o Wolverhampton está fora do risco de cair para a Championship. Preciso falar agora sobre o Vasco. É real a chance de o Cruz Maltino vender nos próximos dias Lucas Freitas, zagueiro contratado sem custos no início dessa temporada junto ao Palmeiras. O atleta foi observado por dirigentes do Fenerbahçe no empate em 0-0 do Vasco contra o Flamengo. Esse jogador já é monitorado pela equipe turca desde que passou pelo Valladolid. Depois ele volta para o Brasil, defende o Juventude por empréstimo e se acerta sem custos com o Vasco. Multa rescisória alta, não há um problema em relação ao Vasco, mas a negociação deve garantir alguns milhões de euros. Atleta que chegou sob desconfiança e com moral pequeno, mas acabou se tornando titular e peça importante do Vasco. Ele é o único zagueiro canhoto do elenco do Fábio Carille, mas se negociado certamente vai abrir necessidade para a contratação de mais um defensor. Bora falar agora sobre o Botafogo. O Renato Paiva balança no cargo. Mesmo tendo sido contratado há pouco tempo, são só 7 jogos no comando do clube, já dá para dizer que o torcedor do Botafogo, de maneira geral, não gosta do trabalho do técnico português. Em 7 partidas, 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, só 38% de aproveitamento dos pontos. O último dos tropeços, derrota por 1-0 para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, num jogo em que o Galo foi melhor do que o Botafogo, especialmente no segundo tempo. Se a gente fizer um aproveitamento ou um retrospecto do Renato Paiva durante a sua passagem pelo futebol brasileiro, incluindo também o comando no Bahia, os números dele no Brasileirão são bastante ruins. O Renato Paiva tem em jogos do Brasileirão pelos 2 clubes 27 partidas com 6 vitórias, 9 empates e 12 derrotas, 33% de aproveitamento dos pontos. Dá para dizer que é aproveitamento de time rebaixado. Agora te falar sobre o novo patrocínio Master do Santos. O Peixe fechou e já estreou a nova parceira no clássico contra o São Paulo, a 7k.bet.
negociação que vai girar em torno de 50 milhões de reais por temporada. Ainda há previsão de bônus que não foram divulgados. 7K substitui a Blaze, que havia chegado ao Santos com parceria do Neymar. O contrato entre Santos e Blaze foi encerrado em 13 de abril. Existia uma negociação avançada com a Novibet, que garantiria ao Santos faturamento na casa dos 60 milhões de reais. Não se sabe ao certo o motivo que fez a Novibet desistir do acordo. O contrato entre o Santos e a 7K.bet tem 2 anos de duração e essa empresa se torna a 11ª patrocinadora do Santos. Antes o clube já havia fechado com a PagSaf, Uniaselv, Love Seguros, Avan, Viva Sorte, Farmácias Nissei, Canção Alimentos, Quicaldo, a Filco e também a Placa e a Next 10, tá bom? Essas são as 10 parceiras do Peixe. Santos que perdeu o seu terceiro jogo em 5 rodadas de Campeonato Brasileiro, a derrota por 2-1 para o São Paulo. Até aqui campanha de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. 4 pontos na zona do rebaixamento e o técnico César Sampaio, que tem atuado como interino, demonstrou preocupação com o momento do time. Quero falar agora sobre o Flamengo. Quem o rubro-negro vai contratar? Essa pergunta foi feita a José Boto, diretor executivo de futebol do Fla. Antes do duelo contra o Vasco da Gama, ele deu uma resposta importante que queria dividir com vocês. Abre aspas para o executivo português. Hoje tenho mais conhecimento sobre o elenco do que quando cheguei. Há realmente 2 ou 3 coisas que nós temos que melhorar para o elenco ficar bem mais forte do que já é. Então dá para imaginar que pelo menos 2 ou 3 reforços serão contratados na metade do ano. A ideia do Flamengo era registrar esses atletas para a disputa do Super Mundial de Clubes. Um já está identificado e inclusive em negociações avançadas. Trata-se do Jorginho, volante que pertence ao Arsenal. Há também a busca por um meia atacante que possa jogar com o Arrascaeta ou no lugar do meia atacante uruguaio. A última contratação tem sido guardada a 7 chaves. Só para registrar também, José Boto falou sobre o Super Mundial de Clubes. E ele tem a expectativa de que o Flamengo possa ir longe, especialmente por conta da condição física dos times europeus. Abre aspas para o Boto, é uma vitrine enorme o Super Mundial. E acho que vai dar uma equilibrada por coincidir com o início da pré-temporada na Europa. Nossa expectativa é alta e tudo o que vier é lucro, fecha aspas. Hora de falar sobre o Palmeiras, novo líder isolado do Campeonato Brasileiro, graças ao grande momento de jogadores estrangeiros. Palmeiras venceu Fortaleza por 2-1 nesse domingo no Castelão, com direito a pênalti defendido pelo Everton. Esse pênalti aconteceu já nos acréscimos, cobrança do Lucheiro, e olha que o Everton não é bom pegador de pênalti. Antes, o Palmeiras já havia aberto 2-0, mais uma vez com gols de estrangeiros. Os últimos 10 gols do Palmeiras foram todos marcados por gringos. Nesse domingo, os gols contra o Fortaleza anotados por Facundo Torres e Flaco Lopes. O Palmeiras ainda teve outras 2 oportunidades para aumentar o placar, mas em ambas, jogadores do Fortaleza, o Kusevich e o Davi Luiz, tiraram as bolas em cima da linha. Antes desses 2 gols de estrangeiros, os outros 8 de gringos marcados pelo Palmeiras haviam sido de Facundo Torres na vitória por 1-0 contra o Internacional, de Piquerez e Martínez na vitória por 2-0 contra o Corinthians, de Richard Rios na vitória por 1-0 contra o Cerro Porteño, de Flaco Lopes e Piquerez na vitória contra o Sport e de Richard Rios e Piquerez na vitória por 3-2 contra o Sporting Cristal. Aí você deve estar pensando, mas Nicola, foram 3 gols. Sim, o primeiro gol dessa partida foi marcado pelo Estevão, depois os 10 gols seguintes apenas de estrangeiros. Importante registrar que o Palmeiras é líder do campeonato com 13 pontos, seguido por Flamengo com 11 e Fluminense e Bragantino com 10. Esse é o melhor início de campeonato brasileiro do Palmeiras, igualando-se a outras 3 campanhas. Me refiro pelo menos ao momento em que o brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos com 20 equipes. Palmeiras que tem sido especialmente forte na condição de visitante. Se você palmeirense fosse perguntado algum tempo atrás quantos pontos seriam bacanas para serem conquistados contra Internacional fora e Fortaleza, talvez você dissesse 4, 3, eventualmente 2, graças a 2 empates. Palmeiras volta para casa com 6 pontos conquistados. Hora de falar sobre o São Paulo, que vai perder 31 milhões de reais com a rescisão de contrato antecipado de um patrocínio. O Tricolor não fez muita questão de divulgar com ênfase, mas no fim da semana passada comunicou
o fim do contrato com a Viva Sorte, com quem o tricolor tinha vínculo até dezembro de 2026. A marca estampava seu logo nos ombros do uniforme tricolor. Essa rescisão de contrato se deu por conta da pressão feita pela Superbet, patrocinadora master do São Paulo. E você deve estar se perguntando, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? É que no fim do ano passado a Viva Sorte mudou o seu objetivo comercial e se tornou também uma casa de apostas esportivas. Diante desse cenário, o São Paulo ainda tentou criar um outro produto ligado à Viva Sorte e o São Paulo, mas acabou que não colou. Superbet exigiu e o São Paulo acabou rescindindo o contrato. Dá para dizer que a perda que o São Paulo vai ter daqui até o fim do vínculo com a Viva Sorte é de 31 milhões e 600 mil reais, bastante dinheiro para um clube que vive com enormes dificuldades financeiras. São Paulo havia recebido entre agosto e dezembro do ano passado, nos primeiros meses do contrato, 7 milhões e 800 mil reais. Nesse ano tinha direito a 1 milhão e 600 mil por mês, ou seja, chegou a embolsar 5 milhões e 600 mil, mas vai deixar de faturar outros 31 milhões e 600 mil reais. Quero até trazer uma informação importante e exclusiva. O próximo que deve deixar de ser patrocinado pela Viva Sorte é o Corinthians, exatamente pela mesma situação. Já há uma pressão grande da patrocinadora master do Corinthians para a rescisão desse contrato. Com um detalhe importante, o Corinthians tem com a Viva Sorte o maior acordo comercial que a empresa já fechou. Então, se a gente falava de 45 milhões de reais no acordo do São Paulo com a Viva Sorte, dá para dizer que o Corinthians tem ainda mais dinheiro a receber, ou seja, para perder. Só para arrematar, importante lembrar que o tricolor venceu e convenceu no jogo contra o Santos. Chegou a abrir 2-0 num lance fortuito. Viu o resultado, o placar encostar. O Enzo Dias acabou colocando a mão na bola sem querer, mas foi pênalti. Pênalti convertido pelo Tiquinho. No segundo tempo, o Santos até criou algumas oportunidades, mas a principal chance foi o pênalti não marcado em cima do meio atacante Alves, que deixou boa impressão. Ferreira, Alves e André Silva, para mim, os destaques da vitória do tricolor para mais de 50 mil pessoas no Morumbis. Bora fechar o vídeo para falar sobre Tite e o Corinthians. Há uma reunião marcada nessa segunda-feira entre o técnico e o executivo de futebol do Timão, o Fabinho Soldado. Eu já havia contado para vocês no vídeo desse domingo que a coisa entre Dorival Júnior e Corinthians, que parecia certa na sexta-feira, havia degringolado. E essa reviravolta tem algumas explicações. A primeira delas, o Fabinho foi informado, acabou descobrindo, meio que sem querer, que antes mesmo dele abrir conversas com o Dorival, um aliado importante do presidente Augusto Melo já havia iniciado tratativas com o treinador. O Fabinho ficou bastante revoltado com essa história, informação trazida pelo GE, até porque a autonomia, ele tinha uma promessa do Augusto Melo de contar com autonomia total dentro do departamento de futebol. Além disso, e em paralelo a essa situação, o Tite começou a mandar recados ao Corinthians de que toparia voltar ao clube agora, depois de recusar 4 ofertas alvinegras nos últimos meses. O filho do Tite foi o responsável por fazer essa ponte, avisando para pessoas próximas, conhecidas, que estão no Corinthians hoje, de que ele e o pai topariam abrir mão de um acordo praticamente fechado, verbal, com o clube da Arábia Saudita para julho, para que o retorno ao Timão acontecesse por agora. Corinthians, no caso, na pessoa do Fabinho Soldado, foi avisado dessa mudança de postura em relação ao Tite. As conversas estão em andamento e causam enorme otimismo no Parque São Jorge. É possível que ainda durante a segunda-feira possa existir um acordo, até porque o Corinthians gostaria de ter seu novo técnico para o confronto de quinta-feira contra o Racing do Uruguai, jogo válido pela Sul-Americana na Neoquímica Arena. Só para completar, importante lembrar que na avaliação das pessoas do Cifute, o Centro de Inteligência do Corinthians, o Tite casaria mais com o que o clube precisa do que o Dorival Júnior. E o valor é praticamente o mesmo. O Corinthians nem vai gastar mais com o Tite, apesar do nome muito maior dele no Corinthians em relação ao Dorival Júnior. A pedida do Dorival ao Corinthians girava na casa dos 2,5 milhões de reais mensais, valor que também inclui comissão técnica e prêmios. Só para arrematar, Timão que venceu no sábado o Sport por 2-1, tem preparação iniciada nessa segunda-feira, de olho na Sul-Americana. E você, prefere Tite ou Dorival Júnior? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!